Olá, estudantes, tudo bom? Eu sou a professora Débora e na aula de hoje eu trouxe um gênero textual bem comum na rotina escolar, as fábulas. Vejamos. Observe a imagem. Na imagem nós temos vários personagens e o que eu queria que vocês observassem? Como esses personagens foram ilustrados. O leão com óculos, nós temos personagens com roupas, a bolsa, talvez identificando que fosse sair para fazer umas compras. Então, a fábula, elas são histórias que podem ser escritas ou contadas oralmente. Quem são os personagens da fábula? Geralmente, eles são animais que se personificam. Que é isso, professora? Personificam. Isso mesmo, que recebem características humanas. Então, nas fábulas, os personagens eles podem cantar, eles podem falar, dançar, trabalhar, tocar um instrumento musical. Isso é quando eu digo que os animais, que são os personagens das fábulas, se personificam. A linguagem é simples, objetiva e direta. E pode haver diálogo, por ser uma narrativa, né? Então pode haver diálogos com a presença de discurso direto. A narrativa precisa ser alegórica. O que é alegórica, professora? O que quer dizer isso? Esse alegórica quer dizer que, além do texto lido, ali nas entrelinhas, eu quero passar uma mensagem de reflexão, que é isso também que a fábula traz para a gente. Vejamos, a fábula é um texto curto em que os personagens estabelecem uma reflexão. Esse é o ponto alto da fábula, nós temos que ter isso em mente. Vários professores trabalham com vocês as fábulas, por exemplo, no horário de religião. Por quê? Porque ela promove essa reflexão para atitudes do ser humano. Características da fábula. Nós temos na fábula o narrador. Quem é o narrador? O narrador, nós temos duas situações. Nós temos o narrador personagem, que é aquele que participa da história, e temos o narrador observador, que é aquele que apenas narra o que vê. Nas características temos também o enredo. O enredo são as sequências dos fatos da história. Nós temos a situação inicial, temos o conflito, o clímax e o desfecho. Na situação inicial, no enredo, normalmente no primeiro parágrafo, eu apresento os personagens e o ambiente. No conflito, é o problema que o personagem vai enfrentar. Temos no clímax, mesmo dentro do enredo, no clímax, o ponto alto da história. Será que o personagem vai conseguir resolver esse problema? E temos o desfecho, né, que é a resolução do problema e que normalmente apresenta a moral da história, da moral da fábula, que geralmente aparece no final da história. Agora temos o espaço. O espaço é o ambiente onde essa história acontece, né? E ele sempre aparece na fábula. Pode ser num castelo com uma imagem escolhida, pode ser num bosque, numa floresta, num galho de uma árvore. Então, o espaço é o ambiente onde a história acontece. Próxima característica, o tempo. O tempo é uma coisa que nós vamos abrir aqui um foco de atenção. Por quê? O tempo é quando a história acontece. Nas fábulas, ela aparece assim: era uma vez, certa manhã, certo dia. Então, quando eu falo assim, hoje eu vou para a aula, segunda-feira. Hoje, segunda-feira, que dia que é? É um dia determinado, né? Na fábula a gente não consegue identificar, a gente não consegue perceber isso. Certo dia, era uma vez, não dá para identificar. Então, o tempo na fábula é um tempo indeterminado, ok? Quem são as personagens da fábula? Geralmente são animais que se personificam, como eu já tinha dito para vocês. Eles recebem características humanas e essas características humanas, ela tem uma função de trabalhar dentro do texto atitudes de virtudes, qualidades e defeitos do ser humano. Então, através desses animais que se personificam nas fábulas, eu vou tentar transmitir um ensinamento para vocês, que é o objetivo da fábula. Vamos para o objetivo? Qual que é o objetivo da fábula? Transmitir ensinamento.
Diferente dos outros gêneros sociais, o objetivo principal da fábula é transmitir o ensinamento. Há uma lição moral no final da história. O que são as lições morais? Para quem não recorda ainda, são frases curtas, podendo reproduzir um provérbio popular ou um ditado popular. Quais são os exemplos que aparecem no final ali da fábula? Devagar se vai ao longe, as aparências enganam, quem tudo quer nada tem, a pressa é inimiga da perfeição. Alguns autores de fábula, Esopo, Fedro de La Fontaine, Milô Fernandes, Monteiro Lobato, alguns exemplos de fábulas conhecidas, a cigarra e a formiga. Deixei aqui a imagem para vocês, porque eu disse que os animais nas fábulas se personificam. Vamos observar essa personificação? Olha aqui a cigarra aqui representando uma preguiça, representando aqui ela também com a habilidade de tocar um instrumento musical. Observem a expressão da formiga de raiva, de força, também de trabalhar. Então, essa é a característica da fábula, a personificação dos personagens, que às vezes podem ser seres inanimados. A Serpente e o Vagalume. Gente, quem não conhece essa fábula, recomendo a leitura. Uma fábula excelente. Eu vou resumir para vocês. Na fábula, ela conta a história que o vagalume fugia da caça, porque a serpente perseguia o vagalume. Passou um dia, 2 dias, 3 dias, e aquela serpente perseguindo o vagalume. Cansada da perseguição, o vagalume confronta a serpente e diz: serpente, por um acaso eu faço parte da sua cadeia alimentar? E a serpente dá aquela resposta, que aquela resposta assim é para guardar. Ela diz assim: não, você não faz parte da minha cadeia alimentar, não. Mas o seu brilho me incomoda. Gente, que forte, né? E essa fábula vai mostrar para você o seguinte, que muitas vezes na vida a gente não precisa fazer nada para incomodar o outro. Às vezes, simplesmente o fato da gente brilhar, né, incomoda o outro. Então, é uma fábula assim para refletir mesmo, né? Que às vezes a gente não fez nada, que às vezes o problema está no outro mesmo, que se incomoda com pouca coisa. Excelente leitura. Então, vamos aprender na prática. Raposa e o Corvo. Eu convido vocês a acompanhar a leitura da fábula e no final nós vamos observar se dentro dessa fábula nós encontramos todas aquelas características do começo da aula, que são o narrador, personagens, o ambiente, o enredo, ok? Vamos seguir a leitura. A Raposa e o Corvo. Um dia, um corvo estava pousado no galho de uma árvore, com um pedaço de queijo no bico, quando passou uma raposa. Vendo o corvo com o queijo, a raposa logo começou a matutar um jeito de se apoderar do queijo. Com essa ideia na cabeça, foi para debaixo da árvore, olhou para cima e disse: que pássaro magnífico avisto nessa árvore! Que beleza estonteante! Que cores maravilhosas! Será que ele tem uma voz suave para combinar com tanta beleza? Se tiver, não há dúvida que deve ser proclamado rei dos pássaros. Ouvindo aquilo, o corvo ficou que era pura vaidade. Para mostrar à raposa que sabia cantar, abriu o bico e soltou um sonoro cró. O queijo veio abaixo, claro, e a raposa abocanhou ligeira aquela delícia, dizendo: olhe, meu senhor, estou vendo que voz o senhor tem, o que não tem é inteligência. Moral da história: cuidado com quem muito elogia. Fábulas de Esopo. Muito bacana essa fábula, né, gente? Também, além de ter sido uma fábula divertida, porque a gente tenta acompanhar, saber o que vai acontecer com os personagens, ela promove o objetivo dela principal. Qual é o objetivo principal? Transmitir o ensinamento. Vejamos agora no texto, a Raposa e o Corvo, se nós encontraremos as características citadas no slide anterior. Vamos observar se nós encontramos o narrador, se ele é um narrador personagem ou se ele é um narrador observador. Um dia, um corvo estava pousado no galho de uma árvore com um pedaço de queijo no bico quando passou uma raposa. Então, o que nós podemos observar? Que o narrador nessa história, ele não participa da história, então ele é um narrador observador.
Personagens da história, já acabei de dizer. Quem são as personagens? A raposa e o corvo. Essa história, nós conseguimos perceber a sequência dos fatos que a história aconteceu, igual a professora lá dos anos iniciais diz, começo, meio e fim, teve a situação inicial, o conflito, o clímax e o desfecho. Aconteceu sim. Então, nós podemos sinalizar que na característica do enredo, ela aconteceu bem. Espaço. Bem simples, olha só como a fábula é simples e objetiva. O espaço, o ambiente aconteceu no galho de uma árvore, né? Bem simples o local. O tempo, onde está o tempo aqui na fábula? Um dia, né? Quem são os personagens? A raposa e o corvo, né? Então, e eu também disse, eu também disse que no final da fábula normalmente encontramos a moral da história, que aqui também está sinalizada. Moral, cuidado com quem muito elogia. Então, esse exemplo, ele reflete bem uma fábula? Sim. Então, nós localizamos bem. Então, queridos alunos, quando eu for ler um texto e eu logo identificar que no final dele ele transmite um ensinamento com a moral da história, você logo já mata a charada, é uma fábula. Chegamos ao fim da nossa aula. Agora é com vocês, estudantes. E para acessar as nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do celular na imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva em nosso canal no YouTube e acesse nossas redes sociais SMED GV.